Demorei tanto pra ver, foi tão difícil entender que eu carrego em mim a tua vitória, Deus. Não é pelo que fazemos, nem pelo que merecemos, transformas em glória o que quebrado está. Tu és o vencedor e não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Hoje eu posso enxergar, quero em ti descansar, pois tudo vem de ti, és minha vitória. Tu és o resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Oh, tu és, Senhor, o vencedor. Oh, quando eu ergo a minha voz, quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca
Declare que Ele é o vencedor. Tu és o vencedor. E não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Aleluia, aplauda o Senhor, Ele é vencedor. Nós em Cristo somos mais que vencedores, aleluia. Glória a Deus, podem sentar, queridos, aleluia. Amém, irmãos. Não, está projetando, né, o ano de 2024, e o ano passado eu fiz meus projetos, e que eu fiz realizou 2. Para mim foi sobrenatural, porque eram 2 coisas que aos meus olhos eu não iria fazer. Que um foi a quitação do nosso carro, né, que aos meus olhos era impossível. Nós temos uma caminhonete, para a honra e glória do Senhor nós quitamos ela. E a reforma da minha casa, por incrível que pareça, que eu achei que ficou lindo. Então, eu estou muito feliz com o Senhor. E sim, eu quis dar esse testemunho, para que nós temos fé, que projetar, orar, pagar um preço, né, em oração e confiar. Porque nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. Então, às vezes a gente pensa, meu pedido, às vezes para as outras pessoas, meu pedido era pequeno, mas para mim era muito grande. Então, é uma vitória, né? Eu louvo a Deus. E só rapidinho. Porque assim, quando a minha mãe morreu, eu fiquei sem expectativa de vida. Eu estava assim, me entregando mesmo. Minha vida perdeu muito sentido. E eu falei, vou lutar para quê? Eu acordava, falava, nossa, que dia sem graça, né? Porque todos os dias cedo eu ia ver minha mãe. E eu tinha tanto medo, às vezes, de eu pegar minha mãe já era de idade. Eu tirava a chinela, ia devagarzinho para não acordar, ou o jeito, a posição que ela estava dormindo, saber se ela estava bem ou não. Então, eu fiquei muito assim, desinteressada de muitas coisas, até mesmo de orar. Aí teve um dia, o pastor, eu creio que foi o pastor Marcos, não, acho que foi o pastor Zemir, que eu vim na escola dominical, e ele falou que Deus era o Deus do órfão, né, da viúva, e que ele tinha um cuidado especial para os órfãos. Eu falei, eu sou órfã. Então, desse dia para cá, eu falei assim, Deus importa comigo. Ele é meu pai, ele é minha mãe, meu pai, mas minha mãe foi embora, né, mas o meu Senhor supre tudo. Né? E aí eu falei, não, eu vou orar, eu vou projetar, eu vou voltar a ter minha vida. Não minto para vocês, chorava quase todos os dias, mas hoje eu já não choro todos os dias. E já estou, assim, buscando em Deus. E essa é uma palavra que eu sei que tem muita gente aqui hoje que pode estar com esse aperto no coração. Principalmente quando chega essas épocas, né? De reunir família. E o vazio que a gente sente dos nossos pais é imenso. Mas nós temos um Deus que é maravilhoso. Um Deus que quando você quer um abraço, Ele te abraça. Um Deus quando você quer ouvir Ele fala com você. Basta uma palavra de comando. Né? Ontem a Franciele falou, tia, vem orar para mim, eu estava muito cansada. Bicho, já estou terminando. Aí eu estava muito cansada, muito. Fui para 44 ontem, andei o dia inteiro. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou orar para essa menina hoje? Mas ela falou assim, filha, vai embora, eu te mando uma palavra de comando e você vai dormir essa noite. E ordenei, como um servo, né, que falou que o Senhor não precisava nem de ir na casa dele, que mandava uma palavra de comando que obedecia, né? Foi um centurião, não foi, pastor? Aí agora eu perguntei a ela, você dormiu? Franciele, ela dormir. Falei, tá vendo? A palavra de comando. Então nós temos que crer e determinar. Por isso que nós temos que falar coisas boas, porque as ruins acontecem, as boas também. Então vamos falar só as boas, deixar as ruins para lá. Amém?
Aleluia. Joaquim, peraí, Andresa tem 1 minuto. Joaquim disse que vai ser no final do ano. Só final do ano? Gente, eu estou muito feliz com o Senhor e realmente aquela palavra de Deus, né, que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Se Ele cuida dos passarinhos, quem dirá de nós, né? Então eu tenho praticamente 2 testemunhos, mas bem resumidinho, porque eu sei que o bispo está com pressa. O testemunho do Mateus me deu coragem. É o seguinte, lá em casa tinha um ninho de passarinho no pé de acerola, filhotinho, bonitinho, de repente o Fernando falou, meu bem, os passarinhos mudou, não está mais no pé de acerola. Né? E esse foi o pé de goiaba. Depois veio uma chuva forte e o pé de acerola caiu, tombou literalmente onde fica o nosso carro. E eu fui dormir e Deus falou comigo. Naquela passagem, lembrou a passagem, né, em Mateus, que Ele cuida dos passarinhos, quem dirá de nós, né? Esperou os passarinhos pegar voo para não morrer os filhotinhos, e o nosso carro não estava lá, então o prejuízo seria enorme. E outro testemunho, eu estou sumidinha, vocês estão vendo, né? Estou trabalhando todo dia, fazendo evento todo dia. E assim, sem dor nenhuma na coluna, irmãos. Então, assim, isso para mim é uma grande vitória. Poder trabalhar e trabalhar pesado. A Bispa Dalva sabe que trabalho que é. Trabalhar pesado, todo dia, sem dor na coluna. Só não vou dançar um funk aqui, porque escandaliza os irmãos. Mas glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Queridos, abra a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18. Nós estamos na campanha Projetando 2024. 1 Reis 18, 30. Nós vamos ler apenas um versículo. A maioria dos irmãos conhecem esse texto de Elias, os profetas de Baal. 1 Reis 18, 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Um outro texto diz, uma outra tradução, que ele restaurou o altar do Senhor. Amém? Queridos, muitas vezes nós projetamos, muitas vezes planejamos algo e parece que dá tudo errado. Esse texto que lemos aqui, a nação de Israel tinha se afastado de Deus e as coisas começaram a andar para trás. Né? Acabe, o rei de Israel, casou com Jezabel, uma mulher terrível, idólatra. Se fosse hoje, não posso falar, né? Eu ia falar o que era hoje. Não pode, está gravando. Então, uma mulher terrível, idólatra, e que trouxe a idolatria para a nação de Israel e também construiu altares para Baal, tinha os sacerdotes de Baal, e o próprio Acabe entrou na vibe dela, entrou no time dela, e a nação de Israel começou a andar para trás e tudo começou a dar errado. Nada funcionava. Muitas vezes, queridos, parece que você planeja, você projeta e não dá nada certo, a coisa não acontece. Será que não tem alguma coisa errada aí, não? Será que nós não devemos fazer uma autocrítica e buscar uma direção de Deus e perguntar a Deus por quê? Por que que a coisa não está funcionando? Lá em Israel não estava funcionando porque Acabe havia bandeado para o lado de Baal, começou a adorar ídolos, demônios, e assim por diante. Ah, mas eu não sou idólatra. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes nós pensamos que idolatria é só se ajoelhar diante de uma imagem. Não. Muitas vezes o freguês idolatra uma igreja, idolatra um instrumento, uma bicicleta, uma moto, um carro, uma pessoa, uma sogra. É quase impossível, mas tem gente que idolatra a sogra. Sabia disso?
Então, muitas vezes, tem um quê e tem um porquê que não está funcionando. Muitas vezes planejamos algo e não dá certo. Não chegamos lá, não conseguimos conquistar, avançar. Sabe, queridos, parece que o mal está prevalecendo, é o que estava acontecendo em Israel. E muitas vezes isso acontece na nossa vida pessoal, na nossa casa, na nossa família. E nós precisamos pensar, precisamos buscar de Deus uma direção. A palavra de Deus diz que Deus tudo sabe, tudo ouve, tudo vê. Ele conhece todas as coisas e todas as causas. Muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas muitas vezes tem algum entrave no meio, muitas vezes tem algo impedindo a sua bênção de chegar, o seu projeto de ser concluído. Como é que nós saímos de uma situação dessa? O segredo é restaurar o altar do Senhor. A situação da nação de Israel só mudou depois que Elias restaurou o altar do Senhor. Como é que está o altar da nossa vida? Como é que está o nosso tempo de oração, de comunhão com Deus? Muitas vezes, queridos, o nosso projeto não vai adiante, a coisa não acontece, porque nós estamos orando muito pouco, ou então fazemos uma campanha 4 quarta-feiras e colocamos o projeto diante de Deus e o restante do ano cruzamos os braços, seja o que Deus quiser. Nós precisamos insistir com Deus. Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, tem que fazer igual a viúva. Importunar o juiz até que ele julgue a sua causa. Até que Deus faça. Muitas vezes Deus fez algo para o Rosemir, algum projeto que ele fez, sabe por quê? É porque eu orava todo dia. O próprio Deus diz isso lá no Velho Testamento, fazei-me lembrar. Ou seja, cutuca Deus com vara curta, continua orando, continua crendo, continua insistindo. A nossa salvação depende disso, sabia? Quem crê e for batizado será... Esse crer, quem crer e for batizado será salvo, é o presente contínuo. Nós temos que crer e continuar crendo, até sermos arrebatados, ou até a nossa morte. Eu tenho 64 anos, tem 64 anos que eu creio e confio na palavra de Deus. E eu tenho que continuar crendo até o arrebatamento, que não demora. Amém? Ou até o dia que chegar a minha senha. Irmãos, muitas vezes, ao invés de restaurar a comunhão com Deus, o altar do Senhor, nós tentamos fazer com o nosso próprio conhecimento, com as nossas próprias forças. Isso não funciona. Nós temos que orar, buscar de Deus, vasculhar o coração de Deus, a mente de Deus. A Bíblia diz que os nossos caminhos não chegam nem perto dos de Deus. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Muitas vezes nós estamos pedindo uma coisa pequena e Deus quer te dar algo grande. Ou muitas vezes nós estamos pedindo algo que não vai ser útil. Então, queridos, esse altar, ou a restauração do altar de Deus, é o ponto de recomeço. Se planejamos, a irmã disse, olha, eu fiz alguns projetos, 2 aconteceu. Esses 2 tinham que acontecer, extremamente úteis. É algo que glorifica o nome do Senhor, é algo que traz alegria para a nossa vida. Sim ou não, irmãos?
É, porque, vamos confessar, irmãos, às vezes a gente viaja na maionese, né? Não sabemos nem andar de bicicleta, estamos pedindo um avião. Tem algum problema em pedir avião? Pode pedir, fica à vontade. Pedir não quer dizer que você vai receber. Deus vai te dar um avião para quê? Qual é o projeto para o avião? Ou é só o projeto para ganhar um avião? Não, senhor, eu quero um avião, não sei pilotar não, mas tem que vir com piloto e tudo para mim pregar o evangelho. Bom, não funciona. Se você não prega o evangelho nem para o seu vizinho, que não precisa de avião, para que Deus vai te dar um avião? Quem não prega aqui, não prega lá. Então, a restauração do altar é o ponto de partida para que Deus realize os nossos projetos, para que você projete em Deus, para que você peça e receba aquilo que é útil, aquilo que é necessário, aquilo que você precisa. Amém, queridos? Amém? Então, a restauração do altar é o começo, é o ponto de um novo começo na nossa vida. Quantas coisas eu já projetei, planejei, Deus me deu. Mas eu preciso continuar orando, ter um motivo para orar. Eu me lembro que quando surgiu campanhas nas igrejas, eu era assim muito avesso a isso. Mas um dia Deus me falou que há um propósito na campanha. Você tem um alvo. 4 semanas para orar por um alvo. 7 semanas para orar por um alvo. Porque se você não tiver alvo, você não ora por nada. Você começa a fazer reza. Senhor, obrigado pelo almoço, pela janta. Senhor, abençoa o fulano, minha mãe, minha tia, minha sogra. Senhor, abençoa meus filhos. E fica nisso. Agora, quando temos um projeto ou fazemos uma campanha, nós temos um alvo. Eu estou vindo na igreja para receber oração, para o pastor me ajudar em oração, para ouvir a palavra de Deus e receber luz, revelação, como eu vou orar, o que eu preciso fazer, porque numa campanha dessa, Deus pode te trazer uma direção clara, segura para a sua vida, para o seu projeto. Não foi isso que a irmã falou aqui? Foi. Ninguém sabia que ela estava morocochô, desanimada. Aí de repente Deus libera uma palavra que para você não tinha serventia nenhuma, mas a palavra era para ela, uma direção de Deus para ela. Ela renovou o ânimo, a alegria, o prazer, a vontade de estar na casa de Deus, de viver, de planejar, de projetar novamente. Amém? Então, restaurar o altar é um novo recomeço. Nós precisamos, queridos, restaurar o altar. Essa palavra não é só para você, é para mim também. É para mim também. Logo que eu cheguei, o irmão me falou, olha, eu sonhei um sonho muito ruim. Nós precisamos de orar mais. Foi essa palavra que ele me deu. Restaurar o altar, queridos, é orar mais. Orar mais. Aí ele me contou o sonho, e como nesses últimos dias, Deus tem mostrado algumas coisas para os irmãos, e tudo que Deus mostrou aconteceu. Né? Primeiro, Deus mostrou para o Marcelo Augusto, ele disse, olha, nós estávamos no lugar e de repente veio um vento e arrancou o telhado todinho. Estava parecendo que era uma igreja, mas não era essa igreja. E eu falei, nós temos que orar. Quando Deus mostra, Ele quer quebrar. Só porque passou isso aí, e cortar grama, e fazer não sei o quê, e fazer isso, e fazer aquilo, é um monte de coisa. Festa do final do ano, Natal, tem ou não tem reunião. Aí eu me esqueci.
E quando eu mandei aquele vídeo para a igreja, para o grupo da igreja, ele me ligou de imediato. Pastor do céu. Fui vendo o vídeo aqui lembrando do sonho que Deus mostrou, do jeitinho que Deus mostrou. O vento levou tudo. Levou o telhado lá de um alojamento do acampamento, era para levar tudo. Começou a arrancar um outro lá, não conseguiu. Levou com madeira, telha, fiação e jogou tudo lá na beirada do rio. Irmãos, uma barraca, eu tinha falado terça-feira, isso foi na quarta de tarde. Acho que terça-feira eu falei para a Dalva, tem uma barraca lá dentro. Eu aluguei o acampamento para uns irmãos da Assembleia de Deus, eles usaram uma barraca nossa, do acampamento, e deixou ela aberta. Quando eu fui lá dar uma revisão, eu fechei o zíper dela. Então ela estava armada dentro daquele alojamento, daqueles novos. Irmãos, o vento pegou essa barraca, arrancou o telhado e levou essa barraca e jogou lá na beiradinha do rio. Quebrou, torceu as varetas dela e estava lá amontoada no meio do capim, na beiradinha do rio, perto daquelas réguas do medidor d'água. Não tem nem lógica aonde que ela foi, mas a telha foi quase lá, tá? Também com madeira e tudo. Não aproveitou uma. Então aconteceu. Ele me falou um outro sonho aí, que eu sei a interpretação, eu sei o que é. E assim por diante. Agora, esse sonho de hoje, eu fiquei mais esperto. Temos que restaurar o altar do Senhor, irmãos. Principalmente eu, a Dalva, orar mais, fazer a nossa caminhada de oração. Ele disse, olha, eu estou preocupado com esse sonho. Nós estávamos num lugar e chegou uns caras com metralhadora e meteu bala em nós. Tinha umas 6, 9, não sei o que você falou, no meu peito. Na barriga. Bom, a barriga, se furar, é bom que dá uma murchada. Aí nós temos que restaurar o altar, irmãos, orar mais. Mas é porque eu estou nesses dias, desde quarta-feira passada, nós estamos debaixo de um ataque violento do diabo. A Dalva sabe o que eu estou falando, né? Eu, minha família, e eu tenho orado por alguns irmãos que me pediram oração aqui, eu comecei a orar e Deus me mostrou alguns trabalhos de macumba. Então você começa a orar, a quebrar isso aí, a cancelar isso aí. Aí o diabo se levanta. Hoje é sexta-feira. O vento bateu lá na quarta-feira de tarde. Enquanto eu estava aqui, lá já estava tudo destruído. Eu só fiquei sabendo na quinta, quando eu estava chegando. Meu cunhado não me contou. Falou, não vou nem falar para o Rosemir, deixa ele chegar primeiro, ficar sabendo. Só que nós estávamos saindo daqui, que ele falou, aconteceu, deu um vento ali e tal, arrancou. Na hora que eu cheguei lá, dá vontade de chorar. No sábado, na sexta-feira, que a gente estava terminando de colocar o telhado, sexta passada, os irmãos estavam rebocando os últimos pedacinhos lá, restauramos tudo, colocamos o telhado, eu comprei o telhado, telha nova, um monte de coisa, e nós estávamos aqui, 2 alojamentos, um aqui e outro aqui, né? Naquela porta, parece que foi no vitrô, deu uma pancada, pá! Eu dei uma olhada, já sabia o que era, não vi nada, não tinha nada lá. Nada. Aí eu falei, irmãos, eu tenho que ir embora, vocês vão continuar aí? Não, nós tem que terminar isso aqui, o serviço. Aí eu saí, mais os 3 escudeiros do Rosemir, o Bob, a Dandara e o Hércules, só fera. Os 3 cachorros. Entramos na porteira, no que eu virei na estrada, uma pancada no arame, uma cerca de arame. Pum! Aquela coisa estranha, os cachorros, tudo parou, levantou a cabeça, não viu nada e nem eu vi nada. Como eu já estou acostumado com essas coisas, eu já sabia que era o capiroto. Então ele estava
grilado porque nós restauramos. Aquilo ali é um ataque do cão, né? Que soprou lá bem mais forte. Ah, isso é coisa natural. Tem muita coisa que é natural, mas quando Deus mostra é porque não é natural. Né? Como eu não orei, bobeei, fiquei preocupado com outras coisas, nem lembrei disso mais. Então, queridos, nós precisamos restaurar o altar do Senhor, projetar, orar, continuar orando, mas orando com fé, com confiança, porque eu creio que 2024 vai ser o ano do avivamento, o ano para a gente ganhar nada, pelo menos, no mínimo, 100 almas para Jesus nesse lugar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E em todas as reuniões, a presença de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus, o Espírito Santo curando, sarando, transformando, edificando para a glória do Senhor. Amém? Então, se você acha que você planejou, você projetou, porque muitas vezes, queridos, nós planejamos e não acontece. Eu já fiz vários projetos que Deus não deu nem moral. Por quê? Não havia necessidade. Por isso que a gente tem que orar, vasculhar, buscar de Deus, restaurar o altar, orar, triplicar a oração. Amém? Ah, mas eu não sou pastor, eu trabalho fora, não tenho tempo para orar, não. Já ouvi isso. É pastor que tem que orar. Não, irmãos, é todo mundo precisa orar, tá? Tempo, quem faz somos nós. Quando eu tomei a decisão de restaurar o altar da minha vida, orar, muito mais do que eu orava, sabe, queridos, eu era igual o Júlio, tinha 2 empregos. Eu trabalhava no estado, tinha sorveteria. Eu levantava às 5 da manhã, já que eu não tinha outro horário para orar, eu levantava às 5 da manhã, eu começava no trabalho às 7, saía daqui, pegava o busão, saía daqui 6 horas, 6h20, para chegar 10 para 7, 15 para 7, lá no centro da cidade, na empresa onde eu trabalhava. Isso foi 15 anos. Foi um dia. 15 anos. Foi até bom que o meu organismo acostumou a levantar às 5 horas da manhã. Eu posso deitar a qualquer horário. Deu 5, eu acordei. Sabe por quê? Porque já é costume, né? Desde 1980. Quantos anos tem isso? Quem que é matemático aí? De 80 para cá. 43 anos. Então, pode dormir em qualquer horário. 3 da manhã. Ou 5 da manhã, ou se estiver escuro, se estiver claro, já levanta e já parte para o ataque. Amém? E a vida continua. Aleluia. Então, queridos, vamos restaurar o altar do Senhor, porque eu sei que Deus vai fazer maravilhas nas nossas vidas. Aleluia. Amém? Agora coloque a sua mão direita na altura do seu coração. Fale com Deus agora. Primeiro, agradeça a Deus pela salvação em Jesus Cristo, por estar aqui nesta noite. E depois você coloca diante do Senhor o seu projeto. Eu vou te ajudar em oração. Comece a orar, feche seus olhos. É você e Deus, não deixe nada te atrapalhar. Pai, agora eu coloco diante do Senhor a tua igreja, como servo do Deus Altíssimo, como profeta do Senhor. Eu abençoo cada projeto para 2024. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu declaro sabedoria do alto para projetar. Eu declaro, Senhor, como profeta do Senhor, que 2024 é o ano do avivamento. O Espírito de Deus virá sobre nós, desde a criança até o adulto, de uma maneira poderosa, avivando os nossos corações, inundando as nossas vidas,
Pai, derrama do teu óleo precioso sobre a tua igreja. Derrama a porção dobrada do teu óleo. Senhor, sabemos que os dias são maus e a vinda do Senhor se aproxima. Como aquelas virgens prudentes, nós queremos o teu óleo sobre a nossa lamparina. Nós queremos o teu óleo, Senhor. Óleo poderoso que traz frescor. Ah, Senhor, que renova a nossa vida. Vem, Senhor, avivar os nossos corações. Renova, Senhor. Eu declaro que a tua igreja já começou a receber vida, a vida de Deus, a Zoe de Deus, a vida do Espírito de Deus, a vida eterna, a vida que não muda e nem acaba jamais. Receba nesta noite o poder de Deus sobre a sua vida. Senhor, se tem alguém enfermo, a hora é agora. Receba o poder de Deus que traz cura. Espírito de Deus, encha cada vida com cura, com vida, com vigor, com alegria, com poder e graça, com sabedoria. Ah, Espírito Senhor, vai enchendo agora. Seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio do poder de Deus, do Espírito de Deus. Senhor, encha de santidade as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Senhor, o Senhor é poderoso. Receba agora o refrigério que vem do Senhor. Receba fé, receba coragem, receba ousadia, direção clara e segura do Senhor agora. Receba agora, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Eu declaro que 2024 é o ano que a tua igreja irá se multiplicar, vidas serão salvas, conquistadas, trazidas para o reino de Deus. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja nesta hora, em nome e para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos creem, dê uma salva de palmas para o nosso Deus.